Um dia depois de zombar de uma possível prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro recuou e reconheceu que exagerou ao afirmar que cagou para a prisão. Em uma nova declaração, Bolsonaro explicou que sua intenção era apenas mostrar que, como qualquer ser humano, também tem emoções, e admitiu que se expressou de forma exagerada. Embora os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, tenham afirmado que o momento político não é favorável para discutir a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falando que estava assim, uma possível prisão. Exagerei um pouco. Mas você, de vez em quando, né, dá uns coices por aí, para mostrar que tudo somos de carne e osso. E a verdade vem nesse momento. Como disse ontem, eu podia estar muito bem do outro lado, mas do lado de vocês não tem preço. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de fevereiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Após dizer caguei para a prisão, valentia de Bolsonaro sumiu. Pede desculpas pela frase e veta cartazes xingando o STF na manifestação do próximo dia 16 de março. A razão dessa mudança é muito forte. A defesa de Bolsonaro ficou enlouquecida com seus discursos, desacatando e acusando o STF e, sobretudo, incitando seus seguidores na manifestação que ele está promovendo para o início do mês. A manifestação vai se transformar em causa para prisão preventiva se após ocorrer houver algum tipo de ataque violento ao Supremo ou ao governo Lula, como o do homem-bomba do STF e outros. Agora, Bolsonaro é réu e tudo mudou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e peço que você assista atentamente a esse vídeo da campanha do canal para aprimorar nosso trabalho visando a eleição de 2026. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal em março de 2017, no âmbito de uma operação ilegal contra mim de condução coercitiva por conta de acusação do juiz Sérgio Moro de que eu teria avisado o ex-presidente Lula de que ele seria alvo da 24ª fase da Lava Jato. O Blog da Cidadania agradece a todos quantos têm colaborado com a atualização do equipamento do canal, que é de 2017, e formação de equipe de apoio. E convida você que ainda não fez a sua contribuição a fazer parte dessa história usando a chave Pix ou QR Code que estão na tela para nos apoiar. Como você sabe, o Blog da Cidadania nunca foi de pedir recursos ao seu público, a gente sempre se virou com a publicidade do Google, mas agora realmente a gente precisa atualizar também o equipamento. São computadores, são câmeras de filmagem que precisamos comprar, inclusive para fazer lives, para ter uma equipe de apoio, para comprar uma mesa de edição, para podermos fazer uma televisão melhor para transmitir programação do interesse de todos. Tudo que estamos fazendo é pensando em você. Bolsonaro sobre ato contra Lula no Rio. Botar 1 milhão em Copacabana. Eles vivem prometendo botar 1 milhão de pessoas em tudo quanto é lugar e nunca colocam nem a 10ª parte disso. A última manifestação que o Bolsonaro fez lá no Rio de Janeiro juntou 40 mil pessoas. Mas, na verdade, aí ele fala o que ele quer, porque o gado acredita em tudo que ele fala e ele está falando para o seu gado.
O Bolsonaro, inclusive, desistiu de vir à manifestação de São Paulo, organizada pela Carla Zambelli, porque ele realmente teme o que possa acontecer aqui. Na manifestação de 7 de setembro do ano passado, ele se deu muito mal, apareceu Pablo Marçal ali, querendo tomar o lugar dele, teve vários contratempos aqui em São Paulo, e ele prefere ficar numa zona controlada, que é a zona sul do Rio de Janeiro, onde está cheio de militar endinheirado que ele pode controlar. E, na verdade, ele não quer mais pedir o impeachment de Lula, porque, segundo informações que chegam ao blog da Cidadania, ele acha que, se fizer uma manifestação focando no impeachment de Lula, vão dizer que ele não conseguiu tirar o Lula via golpe e decidiu tirar o Lula via outro tipo de golpe, um golpe parlamentar do impeachment. E, além disso, a anistia, Lula, Moraes e prisão, Bolsonaro diz que quer foco na anistia, diz aos aliados, ele se reuniu em meio à denúncia da PGR por golpe, ele recebeu aliados para uma conversa após o evento do PL em Brasília. 2 dias depois de ser denunciado pela PGR, conversou a portas fechadas em Brasília com aliados sobre sua situação na justiça, sua avaliação sobre o governo Lula e o que espera das manifestações marcadas para 16 de março. Ele recebeu deputados, vereadores, prefeitos, e aí ele diz basicamente que quer pressionar por anistia e vender a tese de que está sendo perseguido pela justiça. E aí o STF está tendendo a agravar a situação do Bolsonaro se ele continuar nesse rumo. Parece antecipação de confissão pedir anistia, diz Gilmar, sobre a campanha do Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, ele diz que a discussão defendida por Bolsonaro é precipitada porque ele nem foi condenado ainda e que ele está reconhecendo que é culpado, que é exatamente o que diz o Lula. Na verdade, a frase do Lula deve ter vindo daí, do Gilmar Mendes ou do Alexandre de Moraes, que devem ter dito isso para ele, né? O Bolsonaro simplesmente ele está confessando que é culpado, porque se ele pede anistia, ele está confessando que vai ser condenado. Se ele está confessando que vai ser condenado, ele está confessando que há motivos para condená-lo, porque nem ele mesmo acredita que o tribunal vai condená-lo sem provas. Aliás, as provas estão aí para quem quiser ver, basta ver os vídeos do Mauro Cid declarando por livre e espontânea vontade tudo o que ele fez e sem ter uma razão qualquer para prejudicar o Bolsonaro, sendo que ele era homem de confiança, amigo de família, o Mauro Cid. O Bolsonaro articulou com o entorno de Trump, começou a fazer esses ataques ao STF, a fazer pouco da prisão e rachou a defesa dele. Porque, de um lado, você tem o Celso Vilardi, que é um advogado com trânsito no STF, é um advogado importante, renomado, e que quer fazer tudo numa social lá no STF, ele quer tentar se entender com os ministros ali, contar com a boa vontade deles, que é uma missão impossível defendendo alguém como o Bolsonaro. Do outro lado da defesa, porque a defesa do Bolsonaro é composta pelo Celso Vilardi, pelo Paulo Cunha Bueno, que é um maluco extremista de direita, bolsonarista e monarquista, e o Fábio Van Garten, que ainda está dando pitaco na defesa do Bolsonaro e que está, inclusive, indiciado, é um ultra-radical também. Esses ultra-radicais ficam instigando o Bolsonaro e o tal do Vilardi tenta acalmar a fera e aí o Vilardi deve ter dito para ele o seguinte, olha, ou você para com isso ou eu vou pular fora, porque eu não vou me queimar. E ex-ministro, inclusive de Bolsonaro, ministro sanfoneiro, quer aumentar a pressão sobre o Supremo usando o Trump. E essa entrada do Donald Trump no processo a pedido de Bolsonaro, isso pode provocar a prisão preventiva de Bolsonaro. É isso que foi dito para ele, que se ele continuar agitando e causando desse jeito, ele vai ser tirado de
circulação, porque ele é uma ameaça à ordem pública. E quem fala que eu vou deixar o país é canalha, diz o Bolsonaro, porque ele está mudando os seus discursos. Quantas vezes ele falou que podia fugir do país, que jamais seria preso, e agora ele diz que quem fala que ele vai fugir é canalha, só que ele já fugiu 2 vezes. Uma vez para a Embaixada da Hungria e outra vez para os Estados Unidos, onde ficou 3 meses, né, saindo inclusive antes de terminar o seu mandato. O ex-ministro da SECOM, Paulo Pimenta, inclusive ontem, oficiou à Procuradoria-Geral da República o fato de que havia até um plano de fuga do Bolsonaro estabelecido naquele plano punhal verde e amarelo e que deixá-lo solto é um risco porque ele pode sim arrumar um jeito de fugir do Brasil, e pode mesmo. Pessoa que quer fugir, tem recursos, pode dar algum jeito, nem que seja escavando um túnel para fora da casa dele, saindo lá na esquina, né? E pegando um carro lá e se mandando. Então ele tem sim como fugir. O Bolsonaro chorou, disse ter exagerado ao falar, caguei para a prisão, e defende uma bancada, super bancada no Senado para anular as condenações dele, só que o STF acaba de votar uma jurisprudência que diz o seguinte: não existe indulto ou anistia para quem tiver pena superior a 5 anos de prisão. E por fim, os Bolsonaro está pedindo até que os apoiadores não levem cartazes a ato por anistia do 8/1, que é foco na economia, que é ataques ao programa econômico do Lula, mas é um risco porque ele não controla a multidão, como já vimos na manifestação anterior. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.